Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje um assunto bastante leve, um assunto importante, um assunto que ajuda também na nossa vida pessoal, na forma da gente comunicar, um assunto muito interessante. Vamos lá, a disciplina chama-se Manual de Redação. Primeira explicação. Esse manual de redação não é a redação para as provas discursivas. Nada mais é do que o manual de redação da Presidência da República. Professor, o que significa manual de redação da Presidência da República? Como que a administração pública federal, em especial o Poder Executivo, vai editar os seus atos? Como é que ela vai se comunicar, né? Esse aqui é um assunto bastante recorrente em concurso público, principalmente federal. Esse manual de redação aqui já está na terceira revisão, inclusive essa terceira revisão ela é bastante recente aí. A segunda edição ficou aí bastante tempo, né? Ficou mais de 10, 15 anos aí no ar a segunda edição, e essa edição aqui deve ficar no mínimo para os próximos 10 anos, né? Ok, então esse aqui é o manual de redação. O que acontece? Esse manual de redação da Presidência da República, preste muita atenção, né? Qual que foi a estratégia que o professor Luiz, o professor Lac, elaborou, fez, pensou para ministrar essa aula? Este documento nós temos 6 capítulos, né? Então nós vamos ter 6 partes, tá? Cada capítulo nós vamos dar uma aula específica. Por quê, professor? Porque são assuntos bastante equidistantes, né? Então é muito melhor a gente gravar por capítulo, que o aluno consegue absorver mais e, claro, o professor consegue se dedicar melhor em relação ao tempo. Então, cada capítulo vai ser uma aula específica do manual de redação, né? Eu falo para vocês o seguinte, agora experiência de concurso, gente, preste muita atenção. Isso aí eu estou falando não de agora, tá? Isso já faz um tempo. Se no seu edital, lá no conteúdo programático, está escrito Manual de Redação da Presidência da República, você pode ter absoluta certeza, tá, que tem grandes possibilidades deste assunto ser cobrado na prova. Tá? Por quê, professor? Porque é importante. A administração pública quer recrutar servidores que tenham o quê? Uma noção de como se comunicar. Como é que é a rotina de comunicação da administração pública, né? Vamos lá, capítulo 1, aspectos gerais da redação oficial, né? Então está aqui o manual, essa aqui é a nossa terceira edição, tá? Ela é atualizada aí, tá? Ela é atualizada e ampliada. Em relação à segunda edição, nós tivemos aí muitos novos elementos, tem alguns elementos aí importantíssimos que reduziram, que deixaram mais claro. Ou seja, dando a minha opinião pessoal sobre essa edição, a terceira edição, eu garanto para vocês que é um assunto muito importante, ficou muito melhor. Tudo bem que o texto ficou um pouco mais longo, mas ficou bastante claro, né? Toda vez que eu estudo para ministrar essa aula, eu aprendo mais com o manual de redação. Professor, como é que eu consigo obter este assunto, né? Este manual? Muito simples, clicando nesse link aqui, você vai ter a versão atualizada, inclusive a versão na qual o professor preparou esta aula. Bacana? Ótimo, né? Vamos lá. Professor, como é que é estruturado, tá? Como é que é estruturado o manual de redação, tá? O manual de redação da Presidência da República, né? 2 partes, tá? A primeira parte, ele fala das comunicações oficiais, tá? As comunicações oficiais, né? Pronto, tá aí, tá? As comunicações oficiais. A segunda parte, ele fala dos atos, é isso mesmo, dos atos normativos, né? E nós temos aqui 6 capítulos, né? Então, vamos só para você ter uma ideia, da comunicação oficial, tá? E aqui, nós tivemos aqui uma mudança muito significativa, principalmente no capítulo 2, tá? E essa comunicação oficial, ela é dividida em 3, a parte 1 em 3 capítulos. Cada aula vai ser um capítulo. Na aula de hoje, né, nós temos aqui 2 objetivos fundamentais, que é o seguinte. O primeiro objetivo é a gente apresentar esse manual para vocês, que eu estou fazendo agora. E o segundo, a gente vai abordar o capítulo 1, que são aspectos gerais da redação oficial. Aí eu destaco para vocês os principais atributos que compõem um texto oficial, uma redação oficial, que é coerência,
coesão, concisão, impessoalidade, objetividade. A gente vai estudar todos esses elementos nesta aula. Isso aí é o capítulo 1, da aula 1. Bacana, fechou, né? Professor, e aí, professor? Qual que é o grau de probabilidade? Eu tenho um tempo reduzido, eu estudo com foco em resultado, professor. Qual que é o grau de probabilidade de cair uma questão do capítulo 1? Pequena, mas há uma possibilidade sim. Principalmente lá nos atributos, que a gente vai estudar coesão, coerência, concisão, tá certo? Objetividade, impessoalidade, se pode cair alguma coisa na prova, né? Agora, papo reto com vocês. A aula 2, as comunicações oficiais. Neste capítulo 2 aqui, aí sim, esse cara cai bastante. Principalmente pronomes de tratamento. Ou seja, a administração pública, ela comunica a alguém. Então, ela tem que ter um pronome de tratamento. Vossa Excelência, tá? Prezado Senhor. O quê? São pronomes de tratamentos adequados que serão utilizados na comunicação oficial, tá? Cai bastante. Outro assunto que cai muito, muito, muito aqui, ó, tipos de documentos, tá? Tipos de documento. Variações dos documentos oficiais. Gente, tipos de documentos, variações. O que acontece esse cara aí? Aqui ele vai colocar a forma adequada com a qual a administração pública comunica. Ah, professor, como assim? Ele vai dizer a margem direita, a margem esquerda, a margem direita, superior, inferior, qual o tamanho da letra, qual é o tipo da letra, qual é o espaçamento, quando se deve utilizar negrito, quando deve se utilizar itálico e assim por diante. Ou seja, é um manual realmente de redação como a administração pública deve se comunicar de forma oficial. Papo reto com vocês. É tão importante esse documento que pode ter certeza que a maioria esmagadora dos estados, dos municípios da nossa federação, utilizam essa forma de comunicar. Tá? Então, no capítulo 2, ele vai trazer esses aspectos formais. Né? Outra coisa importante, ele vai trazer aqui como se dá, tipos de documentos. Né? Antes eram 3, agora é um só, que é o ofício. Né? O ofício ficou mais fácil, a gente vai estudar o ofício, qual é o formato dele. Mensagem, por exemplo. Né? Professor, o que é mensagem? Mensagem é uma comunicação oficial. De quê? De chefe de poder para o chefe do poder. Tá? O presidente da República quer encaminhar um projeto de lei para o presidente do Congresso Nacional. Ele vai enviar o quê? Ele vai enviar via mensagem. Então, mensagem é um tipo de comunicação formal utilizada entre o quê? Chefes de poderes. Né? Quem são os chefes de poderes segundo o artigo 2º da Constituição Federal? São poderes harmônicos entre si, né? Independentes e harmônicos entre si, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, a comunicação de chefe não é ofício, é mensagem. E aqui diz o padrão da mensagem, como é que deve compor essa mensagem. Correio eletrônico, e-mail, né, muito comum, cada vez mais é comum esse tipo de comunicação. Como deve ocorrer a comunicação do e-mail, né? Também nós estaremos aí tratando no capítulo 2, na próxima aula, né? Capítulo 3, elementos da ortografia e da gramática. Aqui vou passar de forma bastante superficial o capítulo 3º, porque quem sou eu de ser professor de língua portuguesa, mas aí eu dou umas arranhadinhas bem de leve aí. Eu vou dar uma lida com vocês aí os elementos. Claro, se precisar a gente fazer um reforço com o professor de português, a gente vai trazer um cara formado aqui, top de linha para vocês. Então, essa aqui é a parte 1 das comunicações oficiais. Tá? Esses são os pontos importantes, 3 aulas. Agora, a parte 2, atos normativos. Né? Então, aqui ele vai falar da fundamentação, da elaboração dos atos normativos. Né? Ok. Aí, o capítulo aqui, ó, 4, 5º, né? Muito utilizado aqui para as casas civis, né? De toda a casa civil, toda a casa civil de Estado, pode ter certeza que utiliza isso, né? Aqui ele vai falar como deve ser escrito, qual que é a forma, qual que é a letra, qual que é o formato, qual que é o objetivo, qual é o tipo de linguagem a ser utilizado nos atos normativos, né? Ah, professor, quantas leis nós temos no Brasil? Que tipo de lei? Temos 3 tipos de leis, né? Lei ordinária, lei complementar, tá certo? E a lei delegada. Vamos falar cada item desse, né? Medida provisória, MP, decreto, portaria. Então a gente vai falar todos os formatos aí e assuntos importantes em relação à técnica legislativa e atos normativos. Professor,
qual que é o potencial de você cair na prova? Muito pouco, né? O mais importante é o capítulo 2º, tá certo? É o capítulo 2º, né? E, finalmente, nós vamos estudar aqui, né, o processo legislativo. O processo legislativo, aí é um assunto aí que eu também me identifico bastante, esse assunto aqui. No processo legislativo é o quê? Processo legislativo é para quê? Para a elaboração de quê? De leis, né? De leis, né? Ah, professor, leis, lei. Isso mesmo, lei, né? Quem que aprova as leis? Congresso Nacional. Tá? Congresso Nacional, né, que vai discutir e aprovar. E nós temos aqui, ó, o presidente da República, né? O presidente da República. Ó, iniciativa. O que é iniciativa? Quem que pode propor leis à Casa de Leis, né? Então nós temos várias iniciativas privativas que é do que? Do presidente da República, por exemplo, ó. Ó, presidente da República. Tá? Agora, nós temos várias competências de quem? Dos próprios deputados, dos membros, né? Deputados, senadores, né? E assim por diante. Quem é iniciativa para propor tal tipo de lei, de acordo com o respectivo assunto. Tá? Ou seja, aqui é direito constitucional puro. Tá? Puro. Eu tenho bastante tranquilidade, porque quando fui servidor público, né? A gente trabalhou na Casa Civil, nós trabalhamos aí na elaboração de leis. Eu me sinto bastante orgulho aí de ter sido responsável por redigir várias leis aí, estaduais aí, tá? E depois que eu deixei o serviço público, me aprofundei mais ainda em concurso, ser professor de cursinho, né? Em muitas leis estaduais eu tive oportunidade aí de ter trabalhado na elaboração do texto, né? Então, iniciativa, de quem que é a iniciativa, qual tipo de lei? Discussão. Discussão é aqui no Congresso Nacional, né? Emenda. O que é emenda? A iniciativa tem lá 10 artigos, por exemplo, ele quer emendar, ele quer suprimir, ele quer alterar um artigo, ele quer incluir novos artigos, né? Como é que é o processo de emenda? Tudo dentro do Congresso Nacional. Votação. Depois da votação vai para a sanção do presidente da República. Por quê, professor? Porque no Brasil nós utilizamos a filosofia do sistema da democracia, é sistema de freios e contrapesos, né? Um poder controlando o outro, né? Então nós temos aqui o poder executivo com poder de quê? De sanção ou veto, né? Sancionou a lei, ela, ó, sanção e a promulgação e a publicação da lei. Vetou, volta para o Congresso avaliar, ou a Casa de Leis avaliar. E o procedimento legislativo. Então, isso aqui é o capítulo 6º aí, tá? Do manual. Ele vai tratar sobre esses assuntos, a gente vai explicar esses assuntos aí de forma bastante detalhada para vocês, né? É claro, isso aqui, né, para quem já tiver uma noção do direito constitucional, vai ajudar muito, cara, vai ajudar muito, e claro, isso aqui também vai ajudar no seu estudo lá do direito constitucional, né? Por isso que eu falo para vocês, cara, o estudo, ele é bastante o quê? Ele é integrativo, tá? Ele é integrativo. Quando o aluno, o professor, ele consegue fazer essas conexões, essas ligações entre os assuntos, é muito bom, é muito gostoso, porque o assunto fica mais leve, né? Fica mais fácil o seu entendimento. Ok? Então, a apresentação está aí para vocês, né? Então, o manual da Presidência da República, essa 3ª edição é revisada, atualizada e ampliada, né? Não podemos esquecer esse assunto. A gente vai tratar em 6 aulas, né? Total de páginas desse documento são 189 páginas. Então, o professor aqui está sendo bastante conciso, né? Conciso nas explicações. Vamos lá. Agora a gente entra no capítulo 1º, aspectos gerais, né? Aspectos gerais. Antes dos aspectos gerais, tá? O manual, ele traz uma tabela, ele traz uma tabela aqui, tá? Uma tabela de quê? Uma tabela de sinais e abreviaturas empregados na administração pública. Então, nós temos aqui, né? Olha aí, né? Ó, aí nós temos aqui, ó, parágrafo, né? ADV, que chama de junta adverbial, arcaico, né? Artigo, CF, confronte, CN, Congresso Nacional. Tá? Então, aqui são siglas, né? E são sinais, abreviaturas que nós temos aqui, ó, feminino, indicativo, exposição de motivos, compare, né? Aí, ó, ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, masculino, objeto direto, objeto indireto,
Temos aqui vários, né? Professor, qual que é a dica? Cara, você tem que dar uma lida, 2, 3 lidas aqui, tá? Em voz alta, né? Olhar a sigla, ver o significado da sigla aqui. E, cara, não sei, cabeça de resolução, RES, resolução do Congresso Nacional, prefixo, cara, confunde, cara, né? Regimento interno do Senado Federal. Então são todas aqui, né, abreviações que nós temos aqui. Então a orientação que eu dou é o seguinte, que o aluno faça uma leitura aí, tá? Bastante anteciosa, né? Claro, não no meu material, mas direto na fonte, que é no manual da Presidência da República, naquele link lá, você clica lá e vai direto lá. Você tem que saber, esse cara aqui tem que ter uma noção, tá? Tem que ter uma noção, não precisa decorar, mas é aquela leitura com bastante atenção, né? Vamos aqui. Parte 1, das comunicações oficiais. Então, parte 2 é dos atos normativos. A gente vai falar tudo sobre atos normativos, né? Atos normativos. E para mim é muito legal falar sobre atos normativos, né? Por quê? Porque também sou professor de administração, né? De administração, direito administrativo, então eu tenho essa concepção, né? Vem comigo aqui, capítulo 1, aspectos gerais da redação oficial. Nos aspectos gerais da redação oficial, nós vamos estar tratando de 3 assuntos. O panorama da comunicação, que é a redação oficial, e os atributos da redação oficial. Pessoal, qual que é o mais importante? O item 3, com certeza, né? Vamos lá, rapidamente, vem comigo aqui, né? Primeiro, panorama da comunicação oficial, né? Então ele vai explicar aqui pra gente o seguinte, o que vem a ser a comunicação, né? Comunicação, né? O que é o ato de comunicar? Qual que é a linguagem, né? Então, a finalidade da língua é comunicar, com certeza, tá? A finalidade da língua é comunicar. E quando a gente fala que a finalidade da língua é comunicar, né, ela tem várias formas, quer pela fala, né? Quer pela escrita, tá? Para que haja comunicação são necessários. Ele traz os elementos necessários da comunicação. Então, comunicar é o objetivo da língua. Então, ele fala aqui, alguém que comunique. Ok. Então, o que é aquele que fala alguém que comunica? Eu vou falar, é o emissor. Cara, você tem que saber isso, meu, para você entender. Tá? Alguém, uma pessoa, um órgão. Tá? As pessoas no nome do órgão. Tá? É algo a ser comunicado. O que é esse algo a ser comunicado? É a mensagem. Prestem atenção nisso, gente, porque lá na frente, ainda nessa aula, eu vou fazer vou voltar a esse assunto aqui e explicar mais para vocês. Tá? E, finalmente, né? Alguém que recebe essa comunicação. Então, nós temos aqui o receptor. Receptor dessa informação. E a língua, ela vem o quê? Ela vem padronizar, ela vem o quê? Essa é a função, é comunicar. Então, para comunicar, você vai ter 3 elementos fundamentais sempre, né? Quem vai emitir, né, o emissor, qual a mensagem e qual o receptor. O que acontece hoje? O que eu falei para vocês? Que dessa aula, o assunto mais importante é o terceiro, que são os atributos, não é isso? Essa mensagem. Então, aqui, nessa aula aqui, vocês têm certeza que você já tem aí já uma noção geral do que nós vamos tratar sobre o manual de redação oficial do Presidente da República. Você vai ter que saber os atributos. Primeiro, tá? Vamos lá. Precisão, clareza, né? Clareza, precisão, objetividade, pessoalidade, concisão, certo? Coerência, coesão. Tá? Então, todos o quê? Atributos da mensagem. Então, hoje, na aula de hoje, né, a gente vai tratar aqui, ó, mais ou menos aqui. Esse aqui a gente vai tratar o assunto, né? Então, isso aqui é da língua, tá? Ok, vamos para frente aqui, né? Diante disso aqui, tá? O que acontece aqui, né? Isso aqui é muito amplo, é irrestrito, tá? Então, esse manual de redação, ele vai trazer o seguinte, só para vocês entenderem, né? Então, nós temos aqui, o emissor, tá? O emissor vai ser sempre quem? A administração pública federal. Tá? Especificamente quem? Esse ato de quem? Do Poder Executivo. Tá? Esse cara aqui
tá? Ou seja, qual que vai ser a forma. Ele pode controlar o quê? Né? Aqui, quem vai emitir a mensagem. Então, ele vai trazer o quê? Ó? Uma forma, um formato de quê? De redação oficial. Do quê? Da comunicação. Chega um nível de detalhamento que a gente vai falar sobre isso no capítulo 2, que são os tipos de comunicação lá, né, da comunicação. Um ofício, por exemplo, quantos centímetros tem que ter da margem direita, margem esquerda, superior, inferior, é itálico, qual o tamanho da letra, qual o tipo da letra, formato, tudo. Tá? Então está aqui, é o manual. Tá? Então a redação oficial vai versar sobre isso. Isso principalmente da parte 1. Tá? Então está aí. Aqui, ó, só para finalizar aqui a explicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Sempre, quem que é o serviço público? É a administração pública brasileira, a administração pública. Esta, aquele ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção. Tá? Então, é a administração pública que vai ser o emissor. Tá? O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. Isso é muito importante. Tá? Então, quem que vai ser sempre o emissor? A própria administração pública. Qual que é o assunto? O assunto sempre vai ser o quê? Relativo à atribuição do órgão que comunica, do setor que comunica. Né? E o destinatário dessa comunicação é o público. Tá? É o público, que pode ser uma instituição privada, um outro órgão, entidade pública, o poder executivo ou os outros poderes. Além disso, deve-se considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. Então, nós temos aí essa questão aí. Bacana, fechou? 10, né? Então, panorama da comunicação oficial. Tá? Essa comunicação, né? O que acontece? Tá? Como é uma comunicação oficial, nós estamos falando que é da administração pública federal. Tá? É claro, como disse para vocês, o grau de importância desse assunto, desse conteúdo é tão grande, tá, que muitos estados e municípios, muitos mesmo, cobram inclusive em concursos municipais, concursos estaduais. Eles adotaram esse manual como forma de comunicação para elaborar os seus documentos, né? Então, o que acontece? Diante disso tudo, tá? Diante disso tudo aqui, nós temos o quê? Nós temos uma necessidade de estabelecer um nível de linguagem oficial. Então, um nível de linguagem oficial dos atos expedientes. Então, esse manual vai fazer isso e no final você vai ter você vai ter isso muito claro como que o manual faz isso. A necessidade de empregar um determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações. De outro, a sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como os atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicos. Né? Aí, ó, atos normativos. Os atos normativos é a segunda parte que nós iremos estudar. Né? Vamos lá, né? O mesmo se dá com empregada linguagem adequada, o mesmo se dá com expedientes oficiais, cuja finalidade principal é a de informar com clareza e objetividade. Né? O que é redação oficial? Né? O que é redação oficial? Vem comigo aqui, né, gente? Agora é o seguinte, a gente falou panorama geral da comunicação. Redação oficial, pela explicação anterior, eu tenho certeza que você já sabe. É a forma como a administração pública vai se comunicar. É isso. Em uma frase, pode dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Tá? Comunicações oficiais, a parte 1, aula, capítulo 1º, 2º e 3º. Atos normativos, parte 2. Tá? Desse me interessa tratá-lo de um ponto de vista da administração pública federal. Tá? Como eu disse para vocês, federal, mas dada a importância desse assunto aqui, os estados e municípios também adotam esse sistema. Né? Ok. Então, a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Né?
Ah, professor, o que contrário à evolução da língua, né? Vamos lá. O nosso idioma é a língua portuguesa, né? Não só como a língua portuguesa, os outros idiomas, inglês, alemão, francês, espanhol, né? A linguagem em si, ela está em constante evolução. Ou seja, a linguagem, ela passa o quê? Ela passa por evoluções, ela passa por adaptações, define padrões, novas palavras, novos significados, não é isso? Bacana, tá? É isso, né? O que acontece? Como a linguagem, ela é oficial, ela é estática, ela é impessoal, ela orienta não às variações linguísticas. A gente vai explicar isso mais adiante. Então é o seguinte, né? Ela não está falando aqui, isso aqui pode ser cobrado em prova, mas o manual de redação ela é contrária à evolução. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui está falando só que na administração pública ela vai comunicar dessa forma que é oficial. Ou seja, ele fez esse documento da administração pública, né, para quê? Para evitar o máximo possível de variações da linguagem, para evitar duplas interpretações, né? A finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza. Então, esse aqui é o que é redação oficial. Uma finalidade básica, comunicar com objetividade e a máxima clareza, né? Diante disso tudo aqui, tá? Aí ele traz agora no item 3, que é o item mais importante dessa aula, ele vai fazer o seguinte. Olha, essa mensagem que deve ser elaborada, que deve ser uma mensagem, um assunto para alguém, um emissor, deve fazer esse texto para algum receptor, deve ter alguns parâmetros fundamentais. Quais são esses parâmetros? Está aqui. Atributos da redação oficial. Primeiro, clareza e precisão. Segundo, objetividade. Terceira, concisão, né? Quarto, coesão e coerência. Quinto, impessoalidade. Sexto, finalidade e padronização. E, finalmente, uso da norma padrão da língua portuguesa, né? Que é o último slide. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, prof? Cara, você quer ficar competitivo? Você tem que sair do auto-engano. Toda vez que eu estudo já com o seguinte objetivo: fixar conteúdo. Fixar qual tipo de conteúdo? Aquele conteúdo importante, aquele conteúdo que pode ser cobrado em prova. Cara, papo reto com vocês, saindo do auto-engano, tá? Você tem que saber isso. Cadê seu caderninho? Tá? Eu tenho meu caderninho de estudo aqui. Olha aqui, tá? Aqui eu tenho várias aulas, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Os esqueminhas aqui, ó. Todas elas, tá aqui. Então isso aqui tem que estar no seu resumo. Os atributos da comunicação oficial, tá? Clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização e o uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, esses aqui são os elementos, são os atributos fundamentais da comunicação. Ok? Tem que saber. Tá? Ah, professor, o que significa cada um item desses? Né? Cara, significa, né? A gente vai trazer o texto de forma sábia, né? De forma bastante consistente, traz cada assunto desse. Vamos lá. Clareza e precisão. A gente vai dividir a explicação em dois tópicos, né? Dois tópicos. Vamos lá. Clareza, né? O que é clareza? É o texto claro. Você leu, você não tem dúvidas, né? Clareza, está aqui. É isso. Sem rodeios, né? Ali, ó. Clareza. Isso é um texto claro, né? É muito importante isso, gente. Inclusive, o que eu vou falar para vocês aqui, tudo que eu vou falar para vocês aqui, nesse tópico aqui, tá quase tudo, você deve levar isso consigo, né? Principalmente para a sua prova discursiva. Não só também para a sua prova discursiva, você vai redigir um texto, um e-mail, né? Solicitando algo para alguém, você vai solicitar alguma coisa, cara, utiliza esse conhecimento aqui dessa aula, não só dessa aula, mas um conjunto de aulas, isso vai te dar uma competência, uma habilidade muito grande de comunicação. Clareza, texto claro. Vem comigo. Ó, utilizar palavras e expressões simples. Nada de complicar. Simples, né? Em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre o assunto técnico,
hipótese em que se utilizará a nomenclatura própria da área. Então, como que vai conseguir a clareza? Primeiro, sem rodeios, né? Sem florear. Expressões simples. Ah, professor, estou falando do assunto cloroquina. Não é um assunto simples, né? Apesar que agora é, né? Dado aí o nível de discussões aí que tem no Brasil, é. Mas então é o seguinte, se não é um assunto simples, é um assunto técnico, tudo bem, é uma exceção. Você deve falar sobre isso, mas você tem que situar o leitor sobre esse assunto. A primeira coisa para você então, obter a clareza é você sempre adotar expressões simples, né? B, vem comigo aqui, né? Usar frases curtas, bem estruturadas, ó, frases curtas, bem estruturadas. Apresentar orações na ordem direta. Evitar intercalações excessivas, né? Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade. Sugere-se a adoção de ordem inversa da oração. Então está aqui, né? Sempre o quê? Frases curtas, direto ao assunto, né? Vamos lá. Buscar uniformidade do tempo verbal em todo o texto, né? Olha aí, né? Buscar, né, a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, né? Professor, o que vem a ser o tal do tempo verbal, né? Tempo verbal, né? Ok, vamos lá, né? Tempo verbais, né? Vamos lá, aula de português, vem comigo. Então, o tempo verbal, presente. Aí. Outro tempo verbal nós temos qual que é? É o pretérito, que é o passado. E o que? Nós temos o que? O futuro. Ah, do pretérito, professor. Nós temos o quê? Pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito e futuro do pretérito. São o quê? Exemplos do tempo verbal. Puxa vida, professor, eu estudei isso faz muito tempo atrás. Pois é. Vamos lá, vamos assistir nossos vídeos aí de língua portuguesa, do professor Sidney Martins, do professor César Bodão. Tá? Ele tem aulas específicas sobre isso, né? Então, o que ele fala? Para o texto ser claro, tá? Então, se você está utilizando, né, o tempo verbal do presente, então você tem que manter esse tempo verbal em todo o texto, né? Isso vai ajudar a dar o quê? Clareza, né? Ó, então lá, buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, né? Porque aí o cara fica perdido, né? Ele está lá entendendo, o cara está falando do presente, depois ele vai para o passado, depois ele vai para o futuro. Ele quer falar o quê? Do presente, do passado, do futuro, né? Então você tem que buscar essa uniformidade no texto, né? Vamos mais aqui, né? Não utilizar regionalismos. Ok. Por que, professor, não usar regionalismo? Regionalismo, né? O que é isso, regionalismo? É uma palavra típica de determinada região. Tá? Então, entende-se o quê? Quem mora naquela região entende, conhece essa palavra, né? Mas e a pessoa que mudou para aquele município lá recentemente? E aí? Aí ele não entende aquele significado, né? Então você tem que evitar regionalismo, né? Tá certo? Para quê? Para você ter uma forma clara. Você tem que fazer o seguinte, cara, qual que é o objetivo desse aqui, cara? Qual que é o objetivo disso aqui? É muito simples. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem, nós temos o receptor. Tudo que está aqui, tudo isso aqui, ele visa o cara que está aqui, o receptor. O cara que vai receber a mensagem. Alguém que é o destinatário da mensagem, né? Que ele faça, que ele tenha compreensão exata do que é aquele texto, do que é aquele documento, qual que é o objetivo daquele documento. Tá? Então, o cara que está recebendo talvez não seja daquela região. Então, não vai ser claro para ele, né? Olha outra palavra aqui, ó, neologismos, né? Neologismo, né? Neo vem de novo, né? Lá do grego, né? Olha aí, ó, neo vem de novo, né? Ou seja, isso aqui consegue novas palavras ou palavras com novos significados, né? Aí aqui no Brasil nós temos aí uma variação linguística muito grande, né? Uma evolução muito grande dos termos utilizados, principalmente pelos jovens, né? Então, o que acontece? Várias coisas, né? Por exemplo, o tal do caraca, né? Ah, caraca, não sei o quê, né? Isso aqui, claro, além de ser regionalismo, né? Já foi um certo tempo novo, né? Isso foi de 20, 30 anos atrás, né? A primeira vez que eu falei, mas o que é isso, o tal do caraca, né? Caraca, tá, no canto carioca, né? Então, isso aqui. Então, neologismo são o quê? Palavras novas. Aí eu tenho aqui, ó, neologismo, né?
é como chamamos uma palavra recém-criada, ou uma palavra que já existe na língua, mas que passa a ter um novo significado. Então, evitar esse tipo de coisa. Pontuar adequadamente o texto. Claro que a pontuação você muda aí completamente aí o significado, né? Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Esse tipo de item aqui, ó, que costuma cair na prova, tá? Então, o texto, né? O texto aqui, o nosso manual, primeira parte que ele fez, o que ele fez, né? Ele colocou a tabela de abreviaturas, né? De siglas e abreviaturas. Então, o que diz a norma aqui, né? Que explicitar o significado da sigla na primeira referência. Então, se você usou uma sigla ali, você coloca um parênteses, você coloca ali o significado daquela sigla. Você explicou. Então, sempre na primeira, tá? Não é na última, né? Sempre na primeira. Isso aqui pode cair na prova, né? E, finalmente, em relação à precisão, é utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis. Então, olha só. Apenas quando... Então, não pode utilizar palavras de outros idiomas, né? Quando que vai usar? Quando ela é indispensável. E quando que uma palavra em outro idioma ela é indispensável? Muito simples, isso faz sentido, tá? Em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado, tá? Palavras em inglês já consagrado, né? Ou que não terem exata tradução para o nosso idioma, tá? E aí, professor, como é que eu vou escrever essas palavras no texto, né? Na mensagem, né? Aqui, ó, nesse caso, grafa-se em itálico, conforme orientações do subitem 10.2 desse manual. Então, a gente vai estudar esse cara, tá? A gente vai estudar esse cara aí na próxima aula. Então, ele tem que ser colocado em itálico, quando a palavra é em inglês, né? Quando ela já é consagrada mundialmente, né? Ou quando não tem uma tradução para o nosso idioma de forma precisa, né? Então, você tem que usar a palavra em inglês, né? Ok, então isso aqui é a forma clara. Então, traz aqui, ó, seis elementos aqui, 6 elementos de clareza, né? E o que é um texto preciso, né? Cara, um texto preciso, tá? É um texto que... né? A precisão é um complemento da clareza. Então, tem que ser claro e preciso, né? Então, ele traz 3 formas aqui de orientações como é que o texto nas redações oficiais devem ser preciso. Primeiro, articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia vinculada ao texto. Então, uma linguagem sempre simples e comum, sem muitos floreios, né? Manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonimia, né? Com um propósito meramente estilístico, né? Professor, o que vem a ser, professor, essa palavra aqui, ó, sinonimia, né? Cara, é o seguinte, isso acontece muito, né? Isso aqui é uma redação oficial, cara. Tá? Redação oficial, né? Então ele vai lá, eu estou usando muito a palavra X. E aí? Tá? Estou usando muito a palavra X. Ficou feia a leitura. Parou. Esse texto não lhe pertence, esse texto é da administração pública. A administração pública não quer saber de estilismo, de florear, tá? De estilo. Esse aqui é o seguinte, então quando você tenta trocar a língua portuguesa, por exemplo, nós temos diversas palavras. Tá? Diversas palavras. Muitas palavras. Tá? Então, para não ficar repetindo, tá? Foi nos ensinado o seguinte, para substituir essas palavras. Isso que é a sinonimia, né? É a relação que estabelece entre as palavras e sentidos semelhantes. Então, você troca a palavra. Tá? Boa a questão de concurso, né? Então, ele fala, né, que no texto oficial você deve aí ficar trocando as palavras em sentido. Está errado. Porque aqui no item 3.1, letra B, ele fala que você deve evitar esse tipo de artifício aqui de ferramenta. Não pode. Por que não pode, né? Agora, é porque aqui é uma redação oficial, cara. Né? Uma redação oficial. Você tem que repetir os termos que você está utilizando. Uma comunicação oficial, né? Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD,
focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.